Fala aí, minha gente, que Deus abençoe cada um de vocês, começando mais um podcast aqui, e nós demos um nome para o nosso podcast, que é o EpocaCast, um lugar onde nós estaremos falando sobre assuntos, claro, lógico, da Palavra de Deus, de extrema importância para a sua vida, para a sua jornada com Deus, com a sua família, com os irmãos, para o seu ministério. Olha, fique por dentro porque esse podcast aqui está muito especial. Eu tenho uma pergunta já para provocar você, porque a gente vê dentro da igreja como um tabu isso, sabe? Algumas pessoas acabam não valorizando muito isso, não dando muita importância a esse assunto, mas hoje a gente quer, sabe, tirar a cortina assim e mostrar para você como isso é importante cuidarmos. Será que é importante? Essa é a pergunta. Será que é importante a gente cuidar do nosso corpo? Será que é importante a gente cuidar do templo do Espírito Santo? E aí, qual que é a sua resposta? E para a gente falar sobre isso, sobre esse cuidado com o corpo, sobre esse cuidado com o templo do Espírito, eu tenho duas pessoas aqui que eu tenho, assim, uma admiração grande. Sou fã dessas duas pessoas. Eu estou aqui com o Edgar e com o Vitor. Sejam muito bem-vindos. E antes de mais nada, assim, eu quero agradecer a Deus pela disposição. Que privilégio ter vocês aqui no nosso EpocaCast, para a gente falar sobre saúde, falar sobre corpo, sobre cuidado, né, com o templo do Espírito Santo. Edgar, quero começar com você. Seja muito bem-vindo e dá o seu alô aí para a galera. Muito bom dia, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande. A gente está muito ansioso por esse evento, por esse encontro, que vai ser um evento, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está aqui e vai direcionar em tudo que a gente fala, que a gente vai servir como instrumento. E o que vai ser dito aqui, tenho certeza que vai ser direcionado pelo Espírito e vai tocar no coração das pessoas e das famílias que estarão nesse momento assistindo o nosso podcast. Uau, demais! Vitor, querido, seja muito bem-vindo. Deixa o seu alô aí pro pessoal. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui, servir de alguma forma aí a igreja, trazer um pouco de conhecimento do que eu sei, né, em relação à saúde. E como a gente estava conversando antes, é fundamental para a gente poder ter uma vida com qualidade, né? Exato, é isso que a gente quer, ter uma vida com qualidade. E Edgar, me fala um pouquinho sobre o que você faz, porque eu te conheço, desde que eu te conheço, você ajuda pessoas na área da saúde, na área emocional, enfim. Fala pro pessoal aí qual que é o direcionamento da sua carreira, o que você faz, compartilha aí um pouquinho com a gente. Legal. Eu sou membro da Época da Graça há quase 10 anos já, aprendi muito naquele ambiente, me desenvolvi muito espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, então sou muito grato e a gente acredita que a mensagem não pode parar na gente, a gente tem que continuar Exato. Com a mensagem. Então, hoje, eu sou psicanalista, sou coach comportamental, tenho vários cursos na área da saúde e a gente tem uma consultoria de emagrecimento integrativo e a gente está muito preocupado porque esse mercado cresceu absurdamente. Infelizmente, as pessoas estão muito mais ansiosas. Hoje, já é comprovado, os estudos mais recentes, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha que coisa gigantesca e, infelizmente, em segundo lugar, está entrando o processo de obesidade. Então, o CID-10, que é um artigo de obesidade, hoje já tem um código. Então, infelizmente, as pessoas não estão tendo um corpo funcional e automaticamente estão sendo prejudicadas na vida emocional, na busca espiritual, na família, na qualidade de vida em geral e a produtividade dessas pessoas está muito ruim. Né? Então, infelizmente, a gente está vivendo dentro de um corpo doente e a gente está assustado com o que está acontecendo. Então, acredito que esse encontro vai ser um despertar para um novo momento. Uau, é isso. Vitor, conta pra gente um pouquinho, né, o que você faz e o que te chamou, assim, é uma curiosidade minha, né, o que despertou você ir para essa área, porque a gente identifica o nosso propósito naquilo que a gente faz e conta pra gente, então, qual que é a sua carreira, como que você faz para ajudar as pessoas? Eu sou profissional de quiropraxia, né? A quiropraxia é um tratamento para a coluna vertebral. Já estou dentro dessa área desde 2011. Sou mais de agora 10 anos praticando, né? Atendendo as pessoas.
E a quiropraxia, ela entrou na minha vida como uma orientação do meu pai, né? E depois de muito tempo que eu fui entender por que isso aconteceu, né? Naquela época, momento de transição de colégio, faculdade, eu não tinha uma vocação, né, específica, e o meu pai orientou, falou, essa área tá crescendo, é um curso novo no Brasil, né? Começou em 2000 as universidades, eu entrei em 2011. Então, comecei a faculdade sem saber o que era quiropraxia. Mas, no primeiro momento, eu gostei do ambiente de faculdade, que tinham pessoas, né, de histórias diferentes, pessoas mais velhas. Fui engajando ali. Mas a minha sorte naquele momento, acho que foi Deus, né? Teve o primeiro Congresso Mundial de Quiropraxia e foi o único no Brasil, na verdade, né? E esse congresso ele acaba acontecendo a cada 2 anos. Esse ano eu fui na Dinamarca, né? Em Copenhague. E naquele congresso eu vi o tamanho da profissão, como isso poderia me abrir muitas portas. Um interesse que eu tinha muito grande naquele momento era de viajar para outros países, né? Conhecer outras culturas, e isso aconteceu através da profissão. Então, ali eu comecei a entender melhor, a buscar entender o que era quiropraxia. Comecei a ser ajustado, ser paciente também, né, de quiropraxia, e comecei a trabalhar. E fui me desenvolvendo. E por que hoje eu entendo por que o meu pai orientou de fazer, né? Além de ser uma carreira nova, mas o meu avô, ele teve problemas, né, importantes de coluna vertebral. Ele teve inflamação do nervo ciático, enfim, todo aquele contexto do problema de coluna traz para a vida da pessoa. Ele ficou dependente de outras pessoas, ele chegou a usar cadeira de rodas por conta disso. E no primeiro momento, por falta de um diagnóstico assertivo, ele fez um tratamento só para o joelho. Só que era um problema refletindo da coluna dele. E quando descobriu, já estava muito avançada a coluna vertebral dele. Eu acredito que foi a pior coluna que eu já vi nesses 10 anos de atendimento foi a do meu avô. Então, ele teve esse problema importante, que não foi bem tratado naquele momento, foi tratado como uma lesão de joelho, e isso foi avançando. Então, chegou no momento que falou que era cirúrgico, mas já tinha a idade avançada, então ele optou em não fazer. Então, ele passou por todas as etapas, bengala, andador, e aí cadeira de rodas. E ele viveu assim, acho que uns 15 anos dessa forma. E lúcido, bem humorado, mas sentia bastante dores. Então, eu lembro da história dele, e isso é uma das coisas que me motiva a atender as pessoas, né? Porque eu vejo como a gente pode chegar lúcido mentalmente, né? Então, a pessoa saudável, qualidade, mas por conta de não ter cuidado bem da coluna vertebral, não teve uma vida, uma qualidade de vida, né? E ele era, assim, um dos últimos feitos, assim, foi ter ido para o Japão, né? Minha família, por parte de pai, é descendente do Japão. E ele foi para lá. Foi a última viagem que ele fez com a minha avó. Eles faziam bastante viagens e isso interrompeu, né? A atividade que eles tinham, que era, assim, uma coisa que você via alegria neles, né? E dali em diante, a qualidade de vida foi caindo cada vez mais, né? Olha só, a importância de cuidarmos do corpo. Né? Paulo vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos tripartidos, temos, né, um espírito, na verdade nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, quando nós não cuidamos dessas 3 partes, nós estamos, de certa forma, em pecado. O que é pecado? Pecado é o erro, pecado é você errar o alvo, né? Então, assim, quando eu negligencio a alma, eu estou errando o alvo. Quando eu negligencio o espírito, eu também estou errando o alvo. E se eu faço isso com o corpo, eu também estou, né, de certa forma, errando o alvo. E uma vez eu escutei de um japonês, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, Edgar. Ele falou assim, olha, se você ama os seus filhos, a maior prova de amor que você pode dar aos seus filhos é você cuidar da sua saúde, para que eles não tenham que fazer isso no futuro. E aquilo entrou assim como uma flecha
no meu coração. Porque essa é uma realidade. Você vê, seu avô lá atrás não cuidou, negligenciou, né? Embora a gente perceba que ele amava viver e queria viver, mas, sabe, estava com a cabeça boa, mas o corpo não ajudava, ele não conseguia levá-lo para onde ele talvez, né, quisesse ir. E é um trabalho que a gente deixa para os filhos, para os familiares. Então, assim, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a importância de cuidarmos do corpo, sobre os problemas da obesidade, sobre os problemas que a gente conhece muitas pessoas, né, que se queixam de dores na lombar, dores, né, nas articulações, e eu fico com essa pergunta, poxa, será que essa pessoa tem qualidade de vida? Como que alguém com dor pode sorrir? Como que alguém com dor pode ser produtiva? Como que alguém... Porque eu já fui um cara de quase 120 quilos. Eu já fui um cara que, tipo assim, não tinha ânimo para nada, porque eu não sabia onde que estava a minha falta de motivação, de ânimo, e quando eu descobri que era a minha obesidade, que aquilo, eu estava agredindo o meu corpo, que aquilo eu estava errando, eu estava tratando muito bem o meu espírito, cuidando do meu espírito, com as minhas disciplinas espirituais, buscando a Deus, né, buscando conhecimento, cuidando da minha alma, da minha psique, mas, cara, meu corpo... E eu saía da igreja tarde, o que sobrava pra gente? Hambúrguer, pizza, pastel, e a gente só comia bobagem. Cara, quando a gente foi ver... Eu já estava muito acima do peso, dormia mal, enfim, muitos problemas. Não posso dizer que eu tinha qualidade de vida, não é? E aí foi onde Deus começou a incomodar o meu coração, sabe? A falar para mim que eu estava errado, a falar para mim que eu estava pecando contra o meu próprio corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, né? E você, Edgar, ajuda um monte de gente a emagrecer. E me fala um pouco mais sobre isso, sobre a importância, né? Porque você vê isso no dia a dia, né? Você trata com isso dia a dia. É interessante como as conexões, elas de fato se conectam mesmo. Eu acredito que toda a nossa maior dor tem intimidade com o nosso propósito. Eu venho de uma família, de um lar destruído relacionado à saúde. O meu pai, com 42 anos, tomava 18 comprimidos para funcionar o organismo. Tinha hemorroida, gordura no fígado, gastrite. E chegava 42 anos. 42 anos, né? Eu fico imaginando, na época, ele chegava, trabalhava, saía às 5 horas da manhã, chegava em casa às 21, chegava sem energia nenhuma, imagina. Fora do peso, cansado, exausto. E muitas vezes ele compensava a falta de atividade, porque ele não tinha condição de brincar com as crianças. Eu e a Nath, na época, nós éramos pequenos, então ele trazia presentes, trazia coisas para suprir de uma outra forma, né? A minha mãe também sempre viveu fazendo dieta, tudo que falava que emagrecia, ela queria, porque a mulher tem algo relacionado muito forte à vaidade, à beleza, à estética. E, cara, quantas vezes a gente tinha um compromisso para sair às 19 e a gente saía às 20, porque minha mãe não encontrava uma roupa que ficasse boa. E com 37 anos, ela teve um começo de AVC. Uau. Por conta das dietas, e a minha irmã vivia com bullying na escola, por conta do sobrepeso, dores articulares, a gente vive... Eu não sei você como é lá, mas eu conheço todos os nossos pacientes, alunos lá, a gente tem uma caixinha de primeiros socorros em casa, com Anador, um dipirona, um Dorflex, um Doril, cara, inacreditável, né? Então, as pessoas já esperam que elas vão ficar debilitadas, e o corpo, cara, foi feito pelo Criador, com tudo que tem que ter, tudo original, só que ao longo da vida a gente é imprudente. Exato. Nas escolhas, a gente não consegue dominar a si mesmo e a gente acaba em demasia saindo disso, né? E a gente encontra muito isso lá, Igor. A gente trabalha com saúde, com prevenção, mas a maior parte das pessoas estão vivendo um ganho de peso e a maioria tá 10, 15, 20 quilos acima do peso. Pode ser que hoje não tenha danos reais, assim, que a pessoa fala, cara, é tangível, mas a gente tava conversando um pouco sobre isso. A saúde é igual um cartão de crédito. Cara, você vai gastando e chega uma hora que a conta vai vir com uma diabetes, com colesterol, com triglicérides, e pode ser que não dê tempo para você cuidar. Entende? Então, muitas vezes a gente fala, tem que cuidar da saúde, mas a maioria tá cuidando só quando tá doente. Então, ao invés de cuidar da saúde, que é a prevenção, cuida só da doença quando já está em um estado debilitado. Então, a gente tem esse propósito muito forte de fazer realmente as pessoas se sentirem bem, né? Você sabe, eu falei que é um tabu, porque a gente tem essa
mania de espiritualizar tudo. Sim. Né? E aí a gente pega e fala, não, se eu ficar doente, Deus me cura. Né? Não, se acontecer alguma coisa, eu tenho fé. Cara, fé é maravilhoso, né? A gente tem realmente um Deus que cura, um Deus que cuida de nós. Só que a gente percebe que muitas pessoas estão tentando a Deus. Então, assim, né? Satanás chegou para Jesus e falou, olha, atira-te daqui, né? Você não é o filho de Deus, né? Deus não vai dar ordem aos seus anjos, né? Ao seu respeito e tal. E muitas pessoas, elas estão sendo, assim, omissas e negligentes, realmente, com o corpo, com a saúde. E aí elas perdem saúde e aí, você vê, o diabo está me atacando. O diabo jogou uma seta no meu corpo. Pastor, se eu saio, por exemplo, né, banho quente, saio no gelado, cara, qual que é a probabilidade de eu ficar gripado? É alta. Sim. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade. O podcast hoje é justamente para a gente trazer um pouco de consciência para as pessoas de cuidarem do corpo, de cuidarem da sua saúde, cuidarem da sua alimentação. Né? Entender que o sobrepeso, né? Não que eu sou o cara mais certinho, que eu estou no meu peso ideal, mas a gente precisa ter uma consciência de que o nosso corpo, em primeiro lugar, é templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer que nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, assim, não apenas um corpo purificado, né? Um corpo puro, sem o pecado, né? Digamos assim, mas também um corpo saudável. Então, o meu corpo, eu preciso apresentá-lo a Deus saudável e puro. Não apenas me distanciar do pecado, mas também cuidar da minha saúde. Porque se eu quero pregar a palavra até 120 anos, eu preciso ter saúde para isso. Não adianta só eu ter conhecimento. Eu preciso ter saúde para isso. Eu fico pensando, se Jesus não tivesse saúde, se Paulo não tivesse saúde, a gente estava falando que Jesus andou mais ou menos quantos quilômetros? 30 quilômetros por dia. Poxa, né? O corpo foi feito para se movimentar. Mas se não tiver saúde, a gente não faz a obra de Deus. Se não tiver saúde, a gente não traz recursos para a família. Se a gente não tiver saúde, a gente não cuida dos filhos. Eu conheço muitas pessoas que os filhos querem brincar com o pai, só que o pai chega arrebentado em casa, ele está achando que é o trabalho, mas é o cansaço do sobrepeso, da má alimentação, da falta de cuidado com o corpo, das vitaminas, hormônios, uma série de coisas. Né? E fala uma coisa, você acha que o ambiente interfere nisso? Eu acredito... Nessa falta de cuidado, assim? Eu acredito que, assim, a disciplina ela é muito importante, mas é igual eu buscar a Deus na igreja e eu buscar a Deus em casa. Em casa eu preciso de disciplina. Mas na igreja, o ambiente ele é mais forte do que a minha própria força de vontade. Então, se a gente coloca uma semente... Por mais que a gente saiba que o fruto vai dar uma planta ou vai dar uma árvore, só que se ele estiver em cima da mesa, não vai germinar. Então, eu acredito que as pessoas, elas têm a melhor das boas intenções. Mas quantas vezes uma aluna, uma paciente nossa, chega e fala, Edgar, eu tento, mas o meu marido não me ajuda. Eu tento, mas as festas de final de semana não me ajudam. Então, a gente vê a importância e a influência do ambiente. Então, no começo, a gente vai ter que afastar-se um pouco do ambiente até a gente criar os pequenos resultados que vai ser combustível para que a gente continue fazendo aquilo que é importante. Porque depois, não tem como, Igor. Uma torre reta, ela denuncia tudo que tá torto. Quando a gente quer emagrecer, e cara, tem muitos casos, Igor. A pessoa chega lá e fala assim, Edgar, é impressionante. Eu falo que eu estou num processo dietético e já ajustando, a gente conversou sobre isso, dieta é estilo de vida, não é restrição. Né? Então é uma escolha. Viver aquilo igual ser cristão. Exatamente. É uma escolha, é uma prática. E a pessoa chega lá e fala assim, Edgar, cara, é muito difícil, as pessoas ficam me tentando. Só que muitas vezes, se naquela mesma situação, com aquelas mesmas pessoas, ela chega e fala, eu não posso comer porque o meu médico falou que eu estou com diabetes, as pessoas respeitam. E por que as pessoas, elas respeitam quando você está pior que ela e não aplaudem ou incentivam a você melhorar aquilo que é o seu maior objetivo, né? Então, a gente fica chateado com os ambientes, mas essa é a realidade. Então, a gente procura construir um ambiente para essa pessoa, dentro da realidade dela, para que ela consiga se sustentar por toda a vida dentro de um estilo de vida saudável. Não, é isso. E dentro da quiropraxia, Vitor,
Bem, eu sou um case seu, né? Que a gente não abre mão de fazer os ajustes, de estar lá fazendo as manutenções, porque isso me trouxe qualidade de vida. Isso foi importante para mim, né? E a gente sabe hoje, né? O Edgar trouxe um dado aí, né? O Brasil está no topo do ranking dos países com mais casos de ansiedade. E a gente sabe o quanto a ansiedade deixa a gente tenso, né? E aí acabam sobrecarregando aí partes aí da musculatura. E dentro da sua área, o que você podia falar pra gente, assim, né? No que é quiropraxia? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o quiroprata é só para estralar pescoço, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, sabe? Pra gente tirar um pouco, né? Essa mentalidade que quiroprata te estrala, né? Uau. Bastante coisa. A ansiedade, ela vem por conta de uma preocupação futura, né? Sim. Então, as pessoas, a ansiedade, ela não é uma coisa ruim, desde que ela esteja num nível adequado, né? Quando ela passa de um nível adequado, que seria a intensidade, sendo que um momento tranquilo, um momento normal, e a pessoa ela coloca muita ansiedade em cima daquilo, então ela intensificou aquela emoção. Ou quando ela fica muito tempo dentro daquele estado e não tem necessidade, ela já está no momento em casa para dormir, para descansar, para brincar com os filhos e ela não consegue relaxar, ela está preocupada ainda com aquela situação. Então, isso onde você tem uma ansiedade disfuncional, né? E isso vai te gerar reações físicas, né? Que seria essa reação física. A emoção, ela é uma reação física, onde você sente as mãos mais frias, o corpo mais quente, você vai sentir uma sensação no estômago. Então, isso é a ansiedade acontecendo. E quando você coloca isso para sua mente, você coloca um sentimento, você fala que é um sentimento, então você já está guardando isso nas suas memórias, fazendo umas conexões neurológicas, né? E isso acaba gerando um certo comportamento no seu corpo. Então, você pode gerar uma tensão, né? Muscular, tensão o que é muito comum, né? Nas pessoas ansiosas é a tensão na cervical. E aí isso acaba influenciando nas conexões neurológicas para o braço, para a cabeça, e ela pode sentir algumas sensações, né, de formigamento, dor de cabeça, insônia, tontura, enfim. Só que isso, claro, não é uma coisa de repente, né? Aconteceu um momento estressante, ela já vai ter. Isso é o acúmulo, né? Tá. É o tempo vivendo naquele estresse, né? Claro, depende também da intensidade, mas com o tempo, o seu corpo ele vai acabar se adaptando e vai se acostumar com isso, só que você está num momento disfuncional. E aí é onde vai aparecer alguma doença, né? Alguma dor, algum desconforto, e até mesmo no seu comportamento, voltando ali para a alimentação, de você ter uma impulsão alimentar, de estar optando por comidas mais fáceis que não são tão saudáveis, né? E eu acredito que, voltando àquela relação que vocês estavam falando antes, a fé ela é muito importante, é fundamental para a gente acreditar que isso vai mudar, vai melhorar, só que a gente precisa da ação, né? E essa ação, ela precisa também ver junto um momento de plenitude, você precisa se autoanalisar, né? Entender. Então, é muito comum, na clínica, as pessoas veem, não, tenho só um desconforto aqui, ou tô só curiosa pelo estralo, só quero sentir o estralo, saber como que funciona. Tudo bem, então vamos fazer uma avaliação em você. Aí quando a gente começa a avaliar e a pessoa ela começa a perceber a simetria de forma fácil de entender que ela tá torta, que ela vê que ela tá encurvada, ela tá toda errada ali, ela fala, nossa, não percebia isso. Agora você tá me mostrando, tô vendo, né? Por que isso acontece? Porque o nosso corpo ele se adapta. Ele se adapta a qualquer estímulo, né? Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil tem uma temperatura agradável, né? Em São Paulo é bem estável, mas a gente tem uma temperatura agradável. O Vini estava lá na Finlândia, né? Isso. Eles estavam num frio, né, gigantesco e o corpo deles se adaptaram, né? Eles ficaram um tempo ali e foi se acostumando e, claro, precisa das roupas adequadas, mas
passaram bem, se divertiram, voltaram para o Brasil, já está aqui, já está, né, em outros lugares, mas por quê? O corpo ele se adapta aos estímulos internos e externos. E quando isso acontece, a gente não percebe como isso como o meu corpo se adaptou. Uau, cara. Né? Então a gente precisa ter esse momento de plenitude, por isso que é importante um profissional para poder te ajudar, te orientar, te conscientizar do que está acontecendo, né? Então, já fui também cliente aqui do Edgar, já passei numa consulta com ele, a gente conversou bastante. A gente precisa buscar profissionais que nos ajudem a melhorar em todas as áreas da nossa vida. Né? E você falou uma coisa fantástica, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma consciência do estado físico dela. Porque ela se adaptou tanto àquela imagem, aquilo, né? Então assim, ela, poxa, não percebi que meu ombro direito é mais alto que o esquerdo, não percebi que eu pendo aqui, né? Não tinha percebido isso. E isso também acontece com o corpo em relação à obesidade, né? Então, às vezes a gente se adapta com aquele corpo, né? Porque, cara, você só está usando um número cada vez maior tá tudo bem? Cara, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, assim, às vezes a gente precisa ter esse choque de realidade, né? A gente olhar para nós, a gente... Opa, peraí. Né? O corpo dá sinais, né? O corpo vai dar sinais. Não, além dessa questão das roupas, os sintomas, os sinais que o corpo vai dar. Pior, porque roupa hoje você, né? Você compra, tem gente... mas, assim, o maior problema realmente é a qualidade de vida. Sim. É você ter disposição para fazer as coisas. Eu quero ter netos. Eu preciso ter disposição para cuidar dos netinhos. Eu quero criar projetos, eu quero ir mais longe, quero fazer mais da obra de Deus, mas eu preciso ter saúde para isso. E se eu não tiver uma consciência do meu estado atual, porque eu nunca vou sair do meu estado atual para um estado desejado se eu primeiramente não, né, enxergar, puxa, eu estou mal. Não estou gostando do que eu estou vendo no espelho. Não tá legal. Uma vez eu li algo sobre isso, Igor, e fala assim, os 3 maiores momentos que o ser humano ele resolve mudar, ou é por medo, ou é por dor, ou é por constrangimento. Então, na minha época, na minha família, foi por medo. Eu não teria os meus pais vivos hoje. Talvez o vô do Vitor, cara, algo parecido. Então, às vezes, a pessoa, ela tá vivendo um desconforto, mas é um desconforto confortável. Ela aprendeu a viver com aquilo. Exato. Né? Então, é assim, se a gente ganha... Convive com a dor, porque ela tem lá o Dorflex, tem lá, acabou, né? Ela administra o problema. Tem gente... Cara, fantástica a sua fala. Né? É gente que só administra o problema. E não resolve o problema. E tá pensando que tá abafando, tá achando que tá agradando a Deus. Né? Tô orando, tô jejuando, vou na igreja todo domingo. Eu não me conformo com isso, porque o corpo é um presente que Deus nos deu. Sim. E a gente tem a obrigação de cuidar do nosso corpo. Lógico, hoje eu penso assim, nem sempre eu pensei assim, Edgar. Vitor, nem sempre. Eu preciso tomar um choque de realidade. E eu sou muito grato à minha esposa, porque ela teve um momento assim que eu trouxe ela para minha realidade, né? Que era a minha realidade. E quando a gente foi ver, os dois estavam assim enormes. Né? Não como eu já fui lá atrás, mas poxa, né? A gente olha algumas fotos assim hoje. Meu Deus do céu! Né? Como pode a gente ter deixado isso? E uma coisa que eu quero acrescentar é o remédio, ele não é algo natural. E ele também não é o problema, porque tem pessoas que realmente precisam, né? Só que o problema é o abuso. É você se automedicar sem ter essa consciência de, tipo, tem um problema, né? Então, eu sou membro novo da época, né? Ainda estou estudando a Bíblia, mas eu sei que tem fala que o corpo do homem, todos os minerais do corpo do homem tá na terra. Sim. Certo? Exato. Então, os medicamentos não. Se você pegar a composição, remédios não são naturais, são químicas, né? São químicas feitas pelos homens. Então, que tem o seu benefício, mais uma vez falando, que tem momentos críticos que realmente a pessoa precisa, dependendo do nível que chegou, a situação dela, ela realmente precisa, mas é algo passageiro. Você precisa
tomar atitude, tomar ação para mudar, reverter isso. Isso só vai vir do natural, do seu autocuidado, o seu movimento, mobilidade, exercício, alimentação, o espiritual e o mental, né? Então, a gente precisa pensar que saúde e doença são coisas distintas. Você pode ter uma doença, por exemplo, no caso da quiropraxia, pessoas que vão com hérnia de disco, artrose. Artrose é uma situação irreversível da coluna dela. O osso dela já mudou. E ela, quando ela chega em crise, em dor, ela tá rígida, ela tá sem movimentos. E com o tratamento, ela consegue melhorar o movimento dela, ela consegue melhorar a mobilidade, naturalmente ela consegue treinar melhor, ter lazer, enfim, fazer todas as atividades dela muito melhor, com qualidade. Mas a artrose está lá. Por quê? A estrutura mudou. Então, ela tem uma doença, mas ela está em um estado mais saudável. Porque ela começou a se cuidar. Ela melhorou a alimentação, desinflamou. Mas ela está administrando da melhor forma, não da pior forma. Exatamente. É o corpo encontrando a autocura, né? E que é uma coisa constante, né? Sim. Porque se você chegar num nível ali, né, treinar e aumentar o seu peso de massa muscular, só que aí você bate o resultado que você queria e você parar, você vai perder. Totalmente. Então, você precisa manter, você precisa continuar. Muita gente fala isso, né, Victor? A gente só cuida porque a gente acha que é remédio, né? A saúde a gente acha que é remédio. Eu tô doente, tô tomando antibiótico por 10 dias. Melhorei, parei com o remédio. Não, cara, a gente tá falando de prevenção, né? Então, tem gente que fala assim, Edgar, mas eu vou ter que fazer dieta a vida inteira? Não, só quando você quiser ficar magro. Não precisa, mas lógico que precisa. Só que muitas vezes a gente confunde a intensidade. No momento de crise, eu preciso frequentar com muito mais regularidade. Eu fui lá, fiz uma avaliação e a gente entende isso. Quando você está com dor, o volume de procedimentos é muito maior. Depois que melhorou, você vai com menos regularidade, mas você precisa continuar fazendo. Sim, há uma manutenção. Como tudo na vida. E a gente esquece disso. Eu peguei aqui uma passagem na Bíblia para complementar o que a gente fala sobre prevenção. Né? Em Deuteronômio 22:8 fala assim, ó, quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no terraço, para que não ponhas culpa do sangue na tua casa se alguém de lá cair. Cara, a Bíblia é enfática que ela fala que, beleza, a gente precisa construir a casa, só que faça uma proteção. Né? A gente precisa orar, a gente acredita absurdamente, mas a nossa parte é com a gente. Né? Exatamente. Você falou... Um outro texto que vai falar assim, olha, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então assim, eu preciso de um sentinela, mas eu sei que quem guarda é o Senhor. Mas é tipo assim, tem a minha parte e tem a parte de Deus. Então, qual que é a minha parte? A minha parte é cuidar. Detalhes, eu vim vindo pra cá, deixei o carro, travei o carro, fiz a minha parte, mas falei, Deus, tá nas suas mãos. Exato. Senão não precisava do alarme também, claro. A gente precisa das duas coisas. Exatamente. Tá, né? E aí a gente, eu e Beth, a gente lá, né, péssimos assim, né, em qualidade de vida mesmo, corpo ruim, zoado, né, como a gente fala, né, tudo zoado. E ela pegou e falou assim, ela foi radical. Não, a partir de hoje não entra mais isso, não entra mais isso, não entra mais isso em casa. A partir de hoje a gente vai se cuidar, porque ela passou por um momento muito, muito difícil na área emocional, que depois nós fomos descobrir que era por conta de um problema da tireoide. Então, era uma doença autoimune que mexeu com toda a parte emocional que o nosso corpo fala. Total. Né? Ele dá os sinais, realmente, né? E aí, com cuidado com o corpo e com essa área, e a gente foi vendo que, né, uma má alimentação piorava o estado. E aí, peraí, tudo que a gente está comendo está piorando o nosso estado, não está melhorando em nada. Tudo que a gente está comendo está deixando a gente mais desanimado, mais para baixo, mais sobrepeso. Então, ela foi muito radical. No mercado, só coisa natural. Ela chegou uma época que ela só queria coisa orgânica. Mas aí, amor, não tanto, né? Engraçado como isso é da mulher, né, Igor? A mulher sabe dificultar até isso, porque foi através da minha mãe também, do exemplo, que puxou o meu pai, que foi aí onde mudou o estilo de vida em casa. Então, um convite para as mulheres de oração forte, cara, por favor, tem que administrar o lar, porque a gente depende delas. Muito. Olha, a Beth salvou a família toda. Acredito. Né? Porque a gente não comprava mais bolachinha passatempo, que era gostosa, passatempo com Coca-Cola. Gente, que combinação fantástica, né? Doritos, tal. Cara, tudo isso não faltava na geladeira, cara. Então, assim, a gente mudou a alimentação, mudamos a vida.
Mudamos a nossa rotina, mudamos o nosso comportamento. Claro, quando eu perguntei, poxa, o ambiente influencia? Eu acredito que influencia muito, porque você é uma média das pessoas que você convive. Né? Se você começar a caminhar com gente que pensa em uma qualidade de vida melhor, em saúde, se andar com gente que ora, você vai acabar orando. Se anda com gente que ama a palavra, você vai acabar amando a palavra. É isso que vai acontecer. Se anda com gente que cuida da saúde, você vai acabar cuidando da sua saúde também. Então, a gente precisa examinar o ambiente, primeiramente, né? Examinar a gente, né? Ver, Paulo vai falar sobre examine-se, pois o homem é a ti mesmo. Então, é importante a gente olhar para nós, importante a gente observar o ambiente, porque o ambiente pode estar realmente sendo muito prejudicial para essa qualidade de vida que a gente busca, né? E voltando àquela história que eu vi, né? Poxa, eu amo os meus filhos, eu não quero dar um pingo de trabalho para os meus filhos. Não quero dar um pingo, não quero que os meus filhos... Poxa, eu com 20 e poucos anos já tinha um problema sério nos joelhos, dificuldade de levantar, sobrepeso e dores e inchaço. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar. Não é fácil. Sempre foi fácil começar. O mais difícil para mim era manter. Era a constância. Talvez esse seja um dos grandes problemas, né, para as pessoas. A maior. A gente fala que a manutenção ela é mais difícil do que a construção. Porque a construção você está com dor, então ela te lembra. Agora a manutenção não, você já está parcialmente bem. Então, infelizmente, as pessoas ficam desatentas. Os ganhos, a gente faz os projetos de emagrecimento e as pessoas baixam peso lá, 10, 20, 30 quilos. E depois, se a gente não monitora e se elas não monitoram o ambiente, o ganho é sutil, é 1 quilo por mês, que é imperceptível. Na roupa, na calça, mas quando você vai olhar em 12 meses, você já está com 12 quilos fora de novo. Então, o ambiente vai te ajudar a controlar essa falta de atenção dos detalhes. Cara, a constância acho que é um ponto fundamental. Sim, eu percebo isso também nos atendimentos com os pacientes que têm mais sucesso e pacientes que não têm tanto sucesso assim, né? E tá tudo relacionado a eles mesmos, que seria essa situação da constância, né? Porque os pacientes que têm mais sucesso, eles têm uma... Não é que eles já estão prontos para aquela mudança, que eles já... O que eu vejo diferente é que eles buscam conhecimento, entender melhor sobre o assunto, o que está acontecendo com ele e o que está sendo orientado também. E isso parece que vai expandindo mais a cabeça da pessoa, a mente dela. Ela vai entendendo melhor como o corpo dela funciona e ela vai buscando entender aquela atividade física. E isso faz com que ela mude de nível. Então, ela sai daquele nível de sobrevivência, que é onde geralmente ela está com as doenças, com as dores, e ela entra num nível onde ela está criando o destino dela, né? Que seria, não, vou fazer isso porque eu sei que isso lá na frente vai me salvar. Eu sei que isso aqui não vai me impedir de me movimentar futuramente, enfim, tudo isso que a gente estava falando aqui. E as pessoas que ficam no vai e vem, né? Melhora, piora, melhora, piora, são pessoas que realmente só querem se livrar daquele momento, mas passa ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, retorna o problema. Não da mesma forma, porque ela já lembra, já teve uma experiência de melhora, então ela já vai buscar aquela melhora. Mas ela não sai daquele ciclo, né? E geralmente porque ela não saiu desse nível, que eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui, passar esse conhecimento, mostrar que é possível ter uma vida diferente, uma vida mais saudável e não precisa de muito. É realmente começar e ter essa constância. Eu acredito muito que o que ajuda, o que motiva, além do resultado, dos pequenos resultados que a gente pode conseguir, é estar estudando mais sobre nível o corpo. De consciência. Nível de consciência. Claro. Ótimo, fantástico. Motivação, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não estou motivada para emagrecer, eu não estou motivada para isso. Tem coisas que a gente não precisa esperar motivação. Né? Motivação, a gente sabe que é o motivo da ação. Mas muitas vezes a motivação não vem de cara. Você precisa começar. Quando você toma realmente consciência, eu não estou cuidando bem do templo, eu não estou cuidando bem de mim, eu vou deixar um BO para os meus filhos, eu vou deixar um BO para minha esposa, para o meu esposo, não está legal. Enquanto a gente não tiver essa consciência, né, e eu tenho certeza que o Espírito Santo fala aos corações. Sim. Eu tenho certeza, porque o Espírito Santo falava no meu coração. Depois que eu comi aquele tanto de bobagem,
O Espírito Santo, poxa, eu precisava, nossa, precisava comer tudo isso, precisava, não precisava. Só que, assim, o diabo é o maior interessado em ver você, sabe, fora do peso, ver você sem saúde, ver você sem energia para trabalhar, para cuidar, né, da família, sem motivação, sem disposição para um hobby, para um esporte, seja lá o que for. Não é? Ele é o maior interessado em te manter na sua casa, na sua zona de conforto. O diabo não vai falar para você, ó, levanta, vai para academia, vai fazer uma caminhada. O diabo não vai falar, não, ó, não come açúcar não, né? Diminui esse trem aí. O diabo não vai fazer isso. Ele vai te puxar sempre para baixo. Engraçado que você trouxe algo relacionado à comida, além de ser extremamente saborosa e a indústria sabe, e você não vai encontrar um alimento, você falou da parte, agora você entendeu mais sobre isso, que tudo tá na terra, cara, você não vai ver nem... Deus é tão perfeito que você não vai achar um alimento na natureza que tem as duas combinações de gordura e carboidrato junto. Se você pegar o abacate, que é riquíssimo em gordura, cara, não tem açúcar. E se você pegar a banana, não tem gordura. Só que a indústria, ela entendeu que o nível de excitabilidade no seu córtex pré-frontal e a enxurrada de dopamina, quando você come um alimento que tem gordura, açúcar e sal, que é o alimento que a gente mais gosta, cara, isso gera um nível de dependência muito grande. Sim. Então, talvez você chegou... Cara, você teve um dia exausto. Imagina, a gente trabalha, a gente produz, a gente tem filhos, família. Você chega em casa, talvez você não teve um dia bom. E aí você quer uma gratificação imediata, né? Só que qual que é o problema? Nunca é o pouco. É igual a droga. Cara, você usa um pouco a droga, depois ela parou de fazer o efeito. Eu nunca usei, mas né? Entenda isso. Cara, então, o que a gente precisa entender? A Bíblia, se a gente for pegar a linha do tempo, a história, muitas passagens teve essa ligação com comida. Então, se a gente for olhar lá, desde Adão e Eva, o primeiro pecado foi através de uma comida. É isso. Né? Que a segunda, talvez, foi de Esaú, trocando a primogenitura porque um prato de comida. Se a gente for olhar o povo de Israel no deserto reclamando, eles estavam com saudade do quê? Do Egito, porque tinha comida. Cara, então a gente olha o nível de entrega que é a comida. E é desafiador. A comida pode levar a gente pro céu ou pro inferno. Simples pra onde você quer ir. Acho que, assim, o que eu entendo, o que eu vejo é a questão o nosso corpo, ele é muito mais forte do que a nossa mente, né? A gente vai muito pela impulsão, como o Edgar falou que narrou aí o dia de uma pessoa estressante, aí chega ali, um doce vai ser o momento de prazer, porque realmente libera reações químicas no nosso corpo que dá essa sensação de bem-estar. Por isso que é tão difícil, porque a nossa mente, essa parte frontal, onde a gente tem essa consciência, é uma parte nova do nosso corpo. E a gente colocar isso, ordenar o nosso corpo é difícil, né? Tanto que manter essa ordem, ela vai, com o tempo, é onde você vai conseguir transformar o seu corpo. Mas são pequenas ações para isso não ficar... Vou fazer tudo de uma vez e você não vai conseguir manter, porque o seu corpo vai ficar estressado e ele vai pedir... Fala do seu caso do açúcar. O caso do açúcar. Precisa estar calmo. Se ele tá calmo, não tá nem imperativo. Exato. Você começou... Passa essa opção pra gente, viu? Que ainda não tô nessa maturidade. Tô há 3 meses sem comer açúcar e no começo foi isso. Eu tava comendo sem perceber, né? Depois de um almoço, uma refeição, comi um doce e nunca fui assim. Eu parei, pensei, falei, não precisa, né? Então, a primeira semana foi mais difícil, mas depois já foi ficando tranquilo e fui percebendo vários benefícios, além de emagrecer, mas a questão da ansiedade, na hora de comer, não ter aquela impulsão para comer, porque é o seu corpo pedindo e é ter o autodomínio. Era essa palavra que eu estava buscando, o autodomínio, né? De você se controlar, você conduzir ali todos os momentos da sua vida, no trabalho, na hora que você vai fazer uma refeição, na hora de estar com seus filhos, estar com a sua esposa. Você ter esse autodomínio, você está controlando o seu corpo. Você está mostrando quem é que manda. Né? E isso vem através ali do seu conhecimento, seus princípios, e você vai conquistar a qualidade de vida. Eu vou te falar uma coisa. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia, Paulo, fora da curva. Ele vai falar lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, fidelidade e domínio próprio.
Então, assim, é o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. Não é cada parte dessa é um fruto. É um único fruto. A gente ilustra, assim, pega a mexerica. Então, assim, é um fruto só, mas quando você tira a casca, ela tem os gomos. Né? E o domínio, quando nós temos o Espírito Santo, o domínio próprio está lá. A gente tem o domínio próprio. E a gente tem que trazer isso para fora. Então, quando a gente vê alguém que não come descontroladamente, bebe descontroladamente, enfim, come açúcar. Eu brinco, falo, gente, eu não tenho muita maturidade para doce e tal. Às vezes eu não quero comprar uma barra grande de chocolate porque eu tenho iniciativa e acabativa, sabe? Eu comecei, eu tenho que terminar. Né? Então, às vezes é melhor pegar uma barra pequena, porque acabou. Então, a gente tem que criar alguns macetes, assim, algumas estratégias para como não comprar bobagens, então, né, comprar coisas mais saudáveis. Se você não tem em casa, você não come. Né? Mas como é importante esse ponto, né, do domínio próprio. Sim. Pode falar. Mas talvez é o que você falou, né? Às vezes a gente tá conversando aqui e as pessoas falam, então eu não posso comer mais nada, então a vida agora vai ficar sem graça, né? Eu acho que eu não consigo me lembrar de uma festa, uma comemoração que não tinha comida, sabe? Da representação que é isso. Só que é igual um remédio. Qual que é a diferença entre a cura e o veneno? A dose. Então é cuidar da quantidade. A gente não tá falando que não precisa comer, mas a Bíblia, eu adoro, eu leio muito, eu estou nessa maratona de estudar sobre isso, e você vê também a importância do jejum. O jejum é justamente isso, né? Jesus fala que, eu não lembro quem perguntou para ele na hora, eu não sei muito todos os detalhes, mas perguntou assim, por que eles não jejuam quanto você? É porque o noivo ainda está aqui. Só que a gente deveria jejuar quando o noivo não estivesse. E você veio hoje de um jejum, né? Então, talvez o jejum vai trazer o quê para você? Domínio próprio. Sim. Você vai ver que a sua cognição vai melhorar, o seu autocontrole vai melhorar, e você vai falar, cara, eu não sou refém da comida. Então, por isso que o jejum, ele é extremamente interessante, porque ele deixa a gente espiritualmente mais forte, porque você matou a carne e elevou o espírito. E você mostrou quem manda. Acabou, é simples assim. Então, uma estratégia talvez simples, que a gente deveria praticar muito mais. Hoje existem centenas e milhares de estudos falando sobre os benefícios do jejum, né? Hoje é em alta jejum intermitente. Sim. Mas a gente vai para a Bíblia. Pronto. E a Bíblia já fala de jejum há quanto tempo? Que o jejum te prepara espiritualmente, te prepara intelectualmente e te limpa, né? Porque o jejum purifica você. Exatamente. Então, assim, como é importante isso, as pessoas entenderem isso, começarem a praticar mais a questão do jejum, né? Porque às vezes a gente está lá na igreja, o pessoal, ainda bem que o pastor vai fazer uma campanha de jejum, porque quem sabe eu perco aqui, né, alguns quilos. Lógico, o jejum não é só por emagrecimento, é por uma série de coisas, mas vai facilitar, vai ajudar muito. E o jejum, além dessas mudanças físicas, fisiológicas, né, que a gente percebe, acho que essa questão mental minha experiência foi o melhor, assim, de perceber que eu tô no controle, eu tenho controle, e que é a opção. Quando você entende isso e você erra, é sua escolha errar. Agora, quando você tá entendendo e você fala, não, vou por esse caminho que é o que vai ser melhor para mim, é o que vai me deixar mais forte espiritualmente, com mais disposição, fazer uma atividade física, né? Não é... Às vezes eu falo com os pacientes sobre isso e parece que é uma coisa anormal, né? Tem muitas pessoas que falam, não, nunca pisei numa academia, nunca fiz nada, não me vejo fazendo. Fala, mas como que você começou a vida, né? A primeira coisa que a gente fez é um agachamento, né? Às vezes a pessoa fala que não agacha no treino, né? Fala, mas você, antes de caminhar, você ficou de cócoras e levantou. É um agachamento. Então, é natural do nosso corpo. Se você para de fazer os movimentos, como que vai ser, né? Depois de tantos anos, você vai ficar independente das outras pessoas, né? Então, a gente precisa ter essa ação e essa consciência de que se eu deixar como tá, só vai ladeira abaixo. Então, eu preciso realmente todos os dias acordar e lembrar disso. Eu preciso me cuidar. Ter, talvez... O medo, o Edgar comentou aqui um momento sobre o medo, né? A pessoa tem o medo de voltar a ter aquele problema.
se você colocar isso, usar essa emoção dessa forma de ter medo e de ficar mal, vai ser uma coisa que vai te impulsionar muito, né? A fazer a mudança. Então, tomar água, treinar, nem que você comece a fazer uma caminhada, um alongamento em casa, buscar escolher alimentos mais saudáveis, né? E hoje, no YouTube, a gente tem, né, tudo de graça ali, muita informação. Tudo ali, tem, né? muita gente falando, tem muita informação. E assim, bárbaro que você falou. Porque a vida é feita de escolhas. E todo dia tem que fazer uma escolha. Todos os dias. E a gente tem que fazer a escolha mais inteligente e fazer a escolha que agrade a Deus. Se eu entendo que a minha vida, o propósito da minha vida é para louvor e glórias a Deus, eu preciso cuidar do meu corpo para que eu continue glorificando, exaltando o nome do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e ver Deus em nós. E ver a ação do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito, quando ele é visível, indica que a gente amadureceu espiritualmente. As pessoas veem um domínio próprio, alguém que, poxa, né, eu podia comer um quilo de bolo da boleira lá da esquina, lá de casa. Mas quando eu escolho comer um pedaço, a gente não está falando aqui sobre ser radical. Sim. Eu não quero ser radical, nem quero incentivar as pessoas a serem radicais. Eu até acho chato, né? Aquelas pessoas que quando você vai sair com elas, assim, você sabe quantas calorias tem essa fatia? Não. E a pessoa tá... Poxa, se a pessoa vai competir, ela tem lá um propósito de competir. É um outro... Sim. Um outro caso. Sim. Não necessariamente ela está saudável, né? Não atleta necessariamente. não é uma pessoa... Exatamente. Mas a gente precisa ter essa consciência. Então, assim, eu posso sair... Ontem, saí do culto, estava com o pastor, fomos comer uma pizza. Beleza. Tarde. Mas isso acontece diariamente? Exato. Não. Exato. Quantas vezes por mês isso acontece? 2. Então, poxa, eu melhorei muito. Porque quando eu olhava, né, para trás, era quase que diário isso. Sim. Então, a gente faz escolhas. Sim. E como essas escolhas são importantes? Porque a decisão que eu tomo hoje, ela vai apontar o meu futuro, para onde eu vou parar amanhã. Então, assim, aqui não é ser radical, mas é a gente começar a se preocupar. Sim. E a gente fazer e ter ações que realmente vão trazer um resultado, que vão, né, mexer com a nossa autoestima. Porque, cara, não tem como. Uma mulher, você estava falando da tua mãe, né? Ela toda vaidosa. Né? Poxa, uma mulher que se cuida, que, poxa, ela se olha no espelho e, poxa, não tá legal. Né? E ela tá fazendo, porque assim, eu acho assim, a gente não precisa ter dinheiro para... Né? Falando, não tem dinheiro para pagar academia, mas tem o parque que você pode fazer caminhada, corrida, tem uma série de coisas. Tudo. Então, as pessoas são boas de desculpas, não é? Mas que é bom de desculpa é péssimo de ações. Sim. É péssimo. Então, assim, não é a falta de dinheiro, mas é a falta realmente de fazer boas escolhas. Sim. De olhar para si e falar, cara, eu preciso mudar. Eu preciso, e não é fazer isso pelo marido, fazer isso por ela mesmo, mas fazer isso, pensa o seguinte, faça isso por Deus. Porque a gente, para fazer jejum a gente consegue, porque a gente põe Deus na equação, coloca a sua vida, coloca Deus na sua vida, na equação da sua vida. Sim. Então, para quem? Porque a Bíblia diz assim, olha, tudo que você for fazer, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, assim, eu preciso comer, o que eu estou comendo é para a glória, o que eu estou bebendo é para a glória de Deus. Então, quando a gente começa a trazer a palavra e praticar a palavra, quem pratica a palavra emagrece. Com certeza. Quem pratica a palavra, sabe, vai ter uma vida mais saudável. Sim. Mais uma vez, né, que a gente não está levando as pessoas para um extremo. Eu hoje gosto de academia, Edgar. Eu vou todos os dias mesmo, de final de semana, mas segunda a sexta eu tô lá, 7 horas da manhã, que é onde eu tô? Tô na academia, tô treinando 1 horinha. Passou de 1 hora, eu já não aguento mais aquele ambiente, aquela música, 1 hora. Mas foi sempre assim? Não foi sempre assim. O que mudou? O que te fez gostar? Eu falei assim, poxa, eu sou casado, né? Não é por estética, né? Não quero um corpo, sabe, para atrair a atenção das pessoas. Eu falei assim, eu quero saúde. Eu percebi que eu precisava de um porquê forte, de uma motivação forte.
eu quero envelhecer com saúde. Falei assim, poxa, eu tô com o joelho zoado, não consigo nem levantar da cadeira para dobrar o joelho para orar, era um problema para mim que doía, para levantar. Eu falei, tá errado isso aqui. Tá certo não. Aí eu comecei para academia com esse porquê. Eu quero envelhecer com saúde. Depois eu escuto o japonesinho e falo assim, olha, você ama os teus filhos, dê uma prova de amor para eles. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Eu comecei a cuidar da saúde. Hoje tem um personal, hoje... Cara, né, eu invisto em saúde, faço os meus check-ups, né, suplementação. Cara, eu achava, não, é gastar dinheiro, é bobagem. Vitamina, imagina, não vou gastar dinheiro com isso. Olha, do que adianta você economizar com suplementação, com vitamina, e depois você tem que gastar com remédio? É isso aí. Exatamente. Que economia burra. E além disso, né, além de trocar uma vitamina ou um suplemento pelo remédio, é o que você está deixando de fazer porque você está ali acima do peso, tá travado, tá independente. Caro, é muito mais caro. Você perde experiências, né, momentos inesquecíveis. Né? A conta sai cara. Tem um pastor ouvindo você falar, cara, a gente é apaixonado, né, pelo Igor, o nível de aprendizado, de profundidade, de cuidado que você tem com a igreja. E a gente aprende muito e desfruta de tudo que você busca. Cara, impressionante. Se você toma água limpa, você entrega água limpa para a igreja. Né? Então, a gente é grato por isso. E tem um pregador, eu não lembro o país que ele é, mas ele fala assim, uma das citações dele, ele já morreu, e ele fala assim, Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo. Eu matei o cavalo e não consegui entregar a mensagem. E eu fico vendo você hoje, cara, lutando se cuidando de fato, treinando, comendo melhor, se abstendo de coisas, você em comunhão com a Beth, os dois caminhando no mesmo propósito. Cara, quem tá desfrutando disso não é só você. Cara, é uma geração. Exato. Né? Então é tudo que vai vir além de nós. Então, a gente é benefício, porque eu sei aquilo que eu carrego. Exato. Eu sei o meu propósito. Até o descanso. Que antigamente eu não descansava, não. Acredito. Quando eu conheci a Beth, que a gente estava na corte, e eu, né, falando para ela, olha, minha vida é assim, não tenho final de semana, não tenho férias, minha vida é 24 horas igreja, tal. E aí, até Deus começar a cobrar de mim tempo para descanso. A gente precisa descansar. Deus fez tudo em 6 dias. No 7º ele descansou. Até Por que ele impôs, né? Um dia de descanso? Porque ele sabe que é difícil para o homem descansar. Ele sabe que não é fácil. E a gente precisa ter tempo para descansar. Então, hoje, eu valorizo, Edgar, Vitor, eu valorizo. Não que eu sou o cara que como mais saudável possível, mas mudei muito essa questão. Um cara que hoje me preocupo, faço meu treino, exercício físico. Hoje, eu faço a cada 6 meses, faço um check-up, vou em médicos, suplemento, faço reposição hormonal. Eu cuido disso, não apenas eu, mas, mais uma vez, digo, cara, se não fosse a minha esposa, a mulher sabe edificar a sua casa. Ela começou a buscar todas essas informações, trazer isso para nós, e mudou a nossa cultura. Mudou a cultura da nossa família. Então, as pessoas precisam trazer essa cultura, sabe, para dentro das suas casas. Então, trazer essa mudança. Porque isso é bem-estar para elas. Hoje eu sou muito mais produtivo. Hoje, antigamente, contar para vocês aqui, eu não conseguia acordar cedo. Hoje, das 5 horas da manhã, eu já estou querendo acordar. Falei, não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Eu acordo 6 horas. E de boas. Eu estou acordado depois que o relógio vai despertar. E já tenho a minha prática de manhã, o meu devocional, minha oração, tomo meus bagulho lá, bagulho que eu digo, suplementos, vitaminas, meu pré-treino, tal, minha glutamina, minha creatina, da Soldiers, dá uma moral aqui pro Yuri, né? Tomo lá meu ômega 3, tomo lá minhas paradinhas e tal, e vou pra academia e tenho uma rotina e chego, tenho disposição, energia, alegria, né? Entusiasmo. Cara, como isso mudou a minha vida. E o Edgar falou, você complementou, a saúde, a pessoa se cuidar, ela vai primeiro ter esse primeiro momento, né, de benefício para ela. Mas isso vai transbordar a família, trabalho, a cidade, o estado, o Brasil e assim por diante. Sim, fantástico. Porque assim, o Edgar estava falando
Quem que ganha com isso? Só sou eu que ganho com isso? Não. Minha esposa ganha com isso. Marido muito mais ativo, muito mais presente. Os filhos têm um pai, sabe, mais alegre, mais pronto. A igreja, então, cara. Exato. A igreja ganha com isso. Não, pastor, não pode descansar. Não, tem que descansar. A igreja entender, né, que, olha, porque eu conheço muitos pastores que tiveram AVC, morreram com parada cardíaca, cara. Porque, assim, a sobrecarga é muito grande. Sim. Sabe? Eu passei por um momento, assim, de depressão por um tempo. E, cara, eu sou uma pessoa muito calma. Tranquilo. Para me tirar do sério, cara, é difícil. Mas eu estresso. Eu viro uma tsunami também, né? Porém, olha, eu tava num estresse tão grande que eu nunca tive vontade de socar alguma coisa. Mas naquele dia, eu tava num estresse tão grande que eu quebrei o para-brisa do meu carro com um soco. Eu falei, eu não tô bem. Eu não tô bem. E gordão. Bomba relógio, cara. Fui no médico. Igor, tá aqui, ó. Você tem que tomar isso, nada de suplementação e tal. E vai para uma academia. Cara, como isso foi importante. Virei a chave. Não foi de lá para cá que eu mudei radicalmente. Demorei. A academia foi uma coisa que foi demorada, foi a longo prazo. Mas aquilo me despertou. Falei assim, cara, eu preciso cuidar melhor de mim. Eu não posso. Deus não me criou para andar irritado. Deus não me criou para andar cansado. Deus não me criou para andar assim desanimado. Deus me criou para ser ativo. Deus me criou para estar em movimento. Eu sei do meu propósito. Eu sei quantas pessoas elas precisam daquilo que eu carrego. E eu quero ter para dar. Sim. E eu quero ter saúde para entregar. Eu quero ter isso. Só que eu tenho uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Sim. Vocês cuidam de pessoas. Assim como eu cuido de pessoas. Sim. E vocês precisam primeiramente cuidar de vocês. Ninguém dá o que não Jesus tem, disse assim, cara, não dá para você amar o próximo antes de você, né, amar a ti mesmo. Então, esse amor próprio é importante. Quando a gente cuida da gente, a gente está... Agora, não pode exagerar também. Né? Sim, a gente olha, a gente vai para academia e eu falei, poxa, uns o diabo segura em casa, outros o diabo, né? Eu falei assim, a pessoa fica tão vaidosa, né? Então assim, acaba sendo um culto ao corpo. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes o problema da religiosidade, né? Não vai para academia porque é culto ao corpo, não é saúde, cara. Se você vai com um propósito certo, é saúde. Sim. Tem um problema, cara. Poxa, eu quero ficar definido. Cara, tudo tem que ter um limite, né? Então, assim, todo excesso aponta para uma falta. Eu penso nisso, não é? Então, as pessoas precisam ter um equilíbrio para comer, para treinar, para tudo na vida. Faz sentido, Edgar e Vitor? Cara, complementando suas palavras que já foram brilhantes, eu acredito que é isso. O Vi falou no começo, acredito que se você alimentar as 5... a gente fala lá no nosso projeto que a gente tem as 5 saúdes. Se são saúdes, cara, a gente tem que olhar com carinho, com cuidado. Que é a vida espiritual, que é a vida emocional, então ser um pouquinho melhor todos os dias, que é a vida física, que é a vida financeira e a vida familiar. Se você abrange e olha com muito carinho, com muito cuidado para essas 5 saúdes, dificilmente você não vai se sentir feliz, pleno e realmente vai entregar aquilo que realmente você tem para as pessoas, né? Porque a gente só dá o que a gente tem. Então a gente se edifica, a gente se enche, a gente se preenche e depois a gente vai e edifica na vida das pessoas. Sim. Acredito muito nisso. Eu tive também um episódio que eu travei a coluna em 2019 para 2020 e foi num excesso de trabalho. No momento, não me lembro exatamente como, mas fiquei sobrecarregado ali nos atendimentos, atendendo quase 12 horas por dia. Uau. E sem tempo para treinar. Sem tempo para treinar, para comer aquela comida, 5 minutos almoçava, né? E isso não durou muito, foi pouco tempo, mas o corpo mostrou. Travei. Na hora que eu fui voltar a fazer atividade física, eu travei, porque não estava preparado, né? Tinha que começar... uma adaptação e eu voltei como se não tivesse parado, aí travei a coluna. Então eu tive essa minha experiência também de paciente, né? De se cuidar, de olhar o que eu tô errando, né? E era isso, era a falta de descanso, a falta de
do autocuidado, do amor Sim. próprio. E tava achando que tava abalando, né? Porque tava atendendo muita gente, não tô oferecendo serviço para muita gente. Isso tá muito legal porque eu tô ajudando todo mundo. Ah, mas você não tá se ajudando. E eu não tava me O ajudando. período foi curto, né? O que a gente Como amar falou. o próximo, como e não amar a ti mesmo, né, cara? Então, assim, é um caso a se pensar. Só pra gente, né, fechar aqui, Edgar, eu sei que você tem ajudado centenas de pessoas, de famílias, de homens, mulheres, e fala um pouquinho aí mais do seu trabalho e como que você hoje tem ajudado as pessoas e se você pode ajudar essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui no podcast, se você tem algum plano para elas, já deixa aí também, né, como que elas podem encontrar você, né? Quais são as suas redes sociais? Tá, o projeto ele já funciona há 11 anos, então a gente tem esse privilégio, somos em 11 profissionais lá, então é um projeto integrativo, a gente trabalha as crenças relacionadas à comida, administra as emoções, monitora os comportamentos e cuida da fisiologia. Né, que é água, treino, atividade física. Então, é um projeto multidisciplinar, olhando a linha do tempo, né, do nosso paciente. Esses dias eu li uma matéria que fala que o SUS, infelizmente, as pessoas ficam menos de 5 minutos dentro de uma sala. Então, como que eu vou mudar a vida de alguém que eu nem conheço? Né? Então, as pessoas passam tempo com a gente, uma primeira consulta é de quase 2 horas, justamente para que as pessoas entendam. Então, esse projeto já ajudou mais de 3 mil pessoas nesse decorrer de 11 anos. Então, a gente fica pensando, cara, quantas famílias foram tocadas, a gente colocou ali a mensagem do evangelho, porque a gente acaba tendo muita intimidade com as pessoas, então a gente não consegue esconder, não tem como, ela vai ver que a gente vai para a igreja, que a gente serve o Deus, e ela vai falar, cara, que legal, olha que incrível, ele vive aquilo que ele fala, e não fala daquilo que ele quer viver. Né? Então, a gente fica muito feliz com isso. E para todo mundo que estiver assistindo esse podcast, a gente vai dar a oportunidade. Vai lá no Instagram, clica lá, coloca Edgar_Senedese, já vai estar no meu Instagram direto. Se você colocar assim, ó, eu assisti o EpocaCast, já vai ganhar uma avaliação de bioimpedanciometria para saber como está a saúde do metabolismo, o que está atrapalhando o processo de emagrecimento. É um presente que a gente vai dar para quem assistir esse material. Ai, que benção, que benção. E aí, Vitão? Hoje, a Quiro, nós temos 3 unidades, né, em São Paulo. Eu estou acompanhando o crescimento dela, estou muito feliz por isso. 2 na ZL, né, na Zona Leste, e uma na Zona Sul. E nós atendemos aí as pessoas buscando passar esse autocuidado. Não é apenas um tratamento para a dor, né, o alívio da dor. A gente também busca... de uma forma transformar a vida da pessoa através daquele pequeno ajuste que nós fazemos no consultório, né? Então, o medo é natural, ter medo da sessão, as pessoas chegam com muito medo dos barulhos, dos estralos, mas entenda que é um tipo de ajuste, é um tipo de técnica, existem várias outras técnicas. Se você tiver esse medo de fazer a sessão, nós podemos usar técnicas que não têm estralo. Então, a gente atende gestante, atendemos pacientes com 90 anos, crianças, bebês. Então, tem várias formas para fazer o ajuste e trazer o equilíbrio, a saúde para o seu corpo. E a gente vai deixar um presente aqui também. Quem estiver assistindo esse podcast, a gente vai dar 25% de desconto na sessão aí. Então, é só entrar em contato. Ou você pode buscar o meu Instagram, Victor S.Aracaki. Ok, vai estar aí. A gente vai colocar de alguma forma aí na descrição aí para você encontrar, né, o Vitor e o Edgar. E eu quero deixar uma palavra para você que está acompanhando a gente aqui. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós queríamos aqui que você tivesse essa consciência do cuidado, do zelo. Porque às vezes nós estamos vigiando o que falamos, o que pensamos, nós estamos sendo prudentes em muitas coisas da nossa vida, obedientes nas áreas, né, seja nas finanças, seja no matrimônio, mas a falta de cuidado com o corpo tem entristecido a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Porque nós precisamos cuidar da alma, do espírito e do corpo. Que você possa tomar consciência hoje e fazer boas escolhas. Não comece querendo fazer tudo. Vou fazer academia, vou fazer dieta, calma. Né? Se inscreva numa academia, não precisa ir todos os dias de começo. Vou segunda, quarta e sexta. O importante é que você saia do zero. Né? Comece uma caminhada
15 minutos. O importante é que você comece. Vai pegando gosto. Esposa vai comigo na academia, ela fala assim, eu vou na força do ódio. Vai. Importante é você ir. Então, você começa, sabe, a comprar bons alimentos, né? Boas alimentações. Comece a mudar a cultura da sua casa. Olha para você. Né? Quando você olha no espelho, você está gostando do que você está vendo? Se você está gostando, né? Talvez você precise ajustar a sua lente, porque assim, nós precisamos cuidar do templo, nós precisamos. Então você está fora do peso, olha, tem recurso aqui. Tem o Edgar, poxa, eu tenho dores, tenho incômodos no meu corpo, eu quero trabalhar melhor, mas eu não consigo. Às vezes você é uma profissional aí que passa muito tempo sentado, e tem o Vitor aqui que pode te ajudar, te instruir, enfim, recursos não faltam. Às vezes o que falta é uma atitude, às vezes o que falta é a gente fazer aquela escolha que vai mudar a nossa história, que vai mudar a nossa vida. E você não está sozinho, porque o Espírito Santo, ele quer que você cuide do seu corpo. O Espírito Santo quer que você cuide do seu espírito. O Espírito Santo quer que você cuide da sua alma. Ele quer que você tenha uma alma saudável. Ele quer que você tenha um corpo saudável. Eu quero fazer a obra de Deus. Você precisa ter saúde para fazer a obra de Deus. Eu quero aumentar o meu patrimônio, deixar um legado para os meus filhos. Você vai precisar ter saúde. Eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira, não descansaram, não cuidaram do corpo. Hoje, elas usam o dinheiro que elas ajuntaram para pagar hospital, para pagar assistência médica, para pagar cuidador. É isso que você quer? É isso que você quer para a sua vida, para o seu futuro? Seu futuro não começa amanhã, seu futuro começa hoje. Então, essa mudança tem que começar agora. Mude o seu ambiente, mude. Às vezes você vai ter que ser radical. E você anda com gente que come besteira, que não sai de... Eu amo McDonald's, desculpa. Amo. Mas evita o máximo. Porque eu sei que, poxa, eu vou sair, eu vou agredir meu corpo. Então, assim, vigia. Tome cuidado. Cuide do templo do Espírito, porque é isso que nós aqui estamos apresentando para Deus, o nosso corpo como um sacrifício vivo, como um culto agradável ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, e se esse podcast foi bom para você, né, trouxe para você uma clareza sobre alguma coisa, compartilhe, deixa aí nos comentários o que você achou, e nós vamos continuar com nossa Época Cast aqui, falando sobre espiritualidade, falando sobre assuntos da palavra de Deus, teologia, liderança. Poxa, a gente vai fazer muita coisa aqui legal, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, e mais uma vez, muito obrigado, rapazes, irmãos. Muito bom. Tchau, gente. Tchau.